Bem-vindos ao podcast O Sangue que Há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, também com doentes e familiares, e com isso explorar este mundo dos cancros do sangue. Procuramos também respostas. O meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar de cuidadores. Tenho comigo, para ajudar a esclarecer este tema e falar sobre este lado da doença, Sandra Estima, mulher de um doente de mieloma múltiplo. Muito boa tarde, muito obrigada por ter aceitado este convite e vir falar um bocadinho daquilo que é a sua vida pessoal, e começo por aí. O que é que mudou desde o diagnóstico na sua vida? Quase tudo. Quase tudo. Felizmente, em termos de a disposição e a forma como ele encara a vida, não mudou assim muito, o que ajuda muito o processo. Desde o diagnóstico foi perceber o que é que se pode fazer. Há solução, não há solução. Quer dizer, nem foi o diagnóstico, foi os primeiros exames, porque tem a ver com umas dores que ele sentia e, portanto, foi fazer um TAC só ao fim de um mês, é que no TAC vinha já o resultado e depois ainda fomos de urgência e tal, ele não queria ficar internado, hospitais para ele nem pensar, evita ao máximo. E naquele momento tinha que ficar, os médicos disseram que era melhor, não é? Não obrigam, mas que era melhor ficar. E depois tiveram uma semana até definirem exatamente o que era, porque havia duas coisas que podiam ser, porque eles achavam que ele era muito novo. O mieloma é uma doença que, pelo menos naquela altura, e já vão 7 anos, era para velhos. Portanto, era dos 79 para cima, homens com 79 anos para cima. Que idade tinha o seu marido na altura? E ele com 43 ou 45, portanto, ainda pensavam que fosse osteoporose. Portanto, tiveram ali uma semana a fazer análises, exames, lá, o que eles entenderam, até definir, confirmar o diagnóstico. Portanto, foi só uma semana depois é que foi confirmado aquilo que já vinha no TAC, mas claramente, portanto, no TAC não vinha qualquer coisa, vinha exatamente mieloma múltiplo. E depois, pronto, passado 2 semanas... Como é que a Sandra lidou com essa notícia também, não é? Eu tenho na família pessoas que têm, e o meu pai tem um rol de doenças que nunca mais acaba, mas não tinha nada ligado ao cancro. Felizmente era uma coisa que não tinha muita noção. Ainda é uma palavra pesada. Não é a questão de ser pesada, isso é mais a outro nível, mas não conhecia. Pronto, a ideia que eu tinha é que toda a gente perdia o cabelo. Nunca me aprofundei em relação a essas doenças e como não tinha nenhum contacto direto com isso, tinha essa ideia. E afinal, não, os tratamentos que ele fez nem sequer perdeu o cabelo, portanto, foi assim um bocadinho diferente. Mas só depois da médica dizer pronto, nunca é bom a não ser as gomas que nós comemos. E depois, pronto, foi tentar perceber, engolir em seco, tentar perceber, há solução, não há, o que é que se pode fazer. A médica disse, pronto, pode ser osteoporose, pode ser o mieloma, então se for isto é assim, se for aquilo é assado, pronto, vamos analisar, mas há solução. Portanto, não disse inicialmente que é um dos cancros que não tem cura, isso ela não disse. Tanto que quando foi transplantado, eu tive a inocência de perguntar à médica quando é que nos íamos ver livres dela, não no mau sentido, mas agora foi transplantado, como ele diz, agora fiquei recaustado por mais 50 anos, portanto estávamos assim os dois com essa esperança.
E ela disse, nunca. Sim. Pronto, foi mais um dos baldes de água fria que nós fomos levando. O marido deixou de trabalhar na altura? Sim. Acho que até foi por trabalho a mais que aquilo, enfim, Se agravou. estressa mais que aquilo foi Desenvolveu, disputado. Exatamente, pronto. Porque era muito, muito desgastante. E essa alteração da rotina, então, de muito trabalho, muito tempo fora de casa, para de repente muito tempo em casa e com pouca coisa para ocupar a cabeça, como é que foi isso? No seu caso também deixou de trabalhar ou não? Sim, também. Lá está. Por um lado, porque também já tinha deixado há algum tempo, mas quer dizer, ia-me mantendo ativa, porque a mãe dele também estava em casa e, portanto, eu acompanhava também a mãe. Já era cuidadora? Já era cuidadora e esse processo acabou por se prolongar, portanto, e estava grávida, portanto, fiquei a saber disso quando tinha 4 meses de gravidez. Era tudo o que eu não esperava, né? Não queria nem deixava de querer, mas não era uma coisa que eu esperava. E, portanto, coincidiu o falecimento da mãe com o conhecimento da doença. Com o bebê não? O bebê já tinha uma e depois estar à espera de outra. Portanto, a gravidez em si foi muito conturbada nesse sentido, porque não estava... Não teve nada a ver com a primeira, que foi muito calma, foi muito máximo. Aqui na outra o coração explodia, sem mais nem menos, e foi assim um bocadinho complicado, mas depois, até no hospital, as enfermeiras perguntaram-me se eu gostava de ter assim algum apoio, etc. E, portanto, encaminharam-me para a psicóloga. Ainda tive umas sessões com ela. Foi. Depois chegámos ali a um ponto em que já não... Não sentiu que ajudasse já não mais? era assim tão importante e pronto, tanto uma como outra achámos que a nossa relação iria acabar já por ali. Já tinha as ferramentas suficientes para poder lidar com... Foi se calhar mais aquele apoio inicial, o desabafar de um processo em que, pronto, vinha uma série de coisas que estavam ali acumuladas, não é? E, portanto... Não sei se está disponível para partilhar um bocadinho daquilo que é esse momento do porquê eu, porquê nós. Invariavelmente passa pela cabeça das pessoas, não? Não pensámos isso. Okay. Nem eu, nem ele. Não pensamos isso. Pensamos, é mais um obstáculo. Temos esta filosofia e encaramos a vida assim. Pronto, já tivemos ambos vários obstáculos e fomos sempre ultrapassando. É mais um. E, portanto, é assim que nós encaramos a vida. Sente que há uma resposta social do Estado que vos ajudou? Que houve uma resposta social do Estado que vos ajudou? Houve alguma resposta em termos das medidas que estão agora... Passou a haver algumas medidas que na altura inicialmente não havia e por acaso naquela altura coincidiu e começaram a haver, portanto aí acabou por facilitar um bocadinho o processo, senão era incomportável. E de resto, em termos de outros apoios, recorremos aqui um bocadinho à APCL, em termos de informação, em termos de saber um bocadinho mais. Eu vi uma publicidade deles em relação a um workshop no Hospital de Santa Maria, contactei-os, também ainda estava tudo assim muito no início, depois acabaram por não responder, depois voltei a insistir e, entretanto, pronto, criámos aí uma relação muito boa e temos tido sempre respostas quando é necessário, quando precisamos ou quando temos alguma dúvida, recorremos a eles e têm sido impecáveis, pronto. E agora, enfim, também ficamos a saber de mais pessoas mais novas, não é? Para uma coisa que era só para homens para 79 anos, para cima, agora vê-se pessoas com 24, com 30, pronto, não deixa de ser, por um lado, assustador, por outro lado,
esta tendência que pelo menos que algumas pessoas têm estado a querer orientar a doença como sendo uma doença crónica, como qualquer outra. Não sei até que ponto é que isso é bom ou que é mau, pronto, isso acaba por criar sempre aqui não é propriamente um receio, mas é uma incerteza que não é boa. Não deixa de ser, não é? Por mais que nós pensemos que vão-se ultrapassando os obstáculos, não deixa de ser uma incerteza. Sim. Depois é o facto de ter duas meninas pequenas, também não ajuda. Por outro lado, são o pilar, também são dois dos pilares, não é? Sim. Isso também ajuda muito. E há força de vontade, tanto de um como do outro, e temos que andar para a frente, não podemos estar focados, não é? E temos essa ideia do foco naquilo que nós queremos e não naquilo que nós não queremos. Portanto, nestes 7 anos, com certeza que houve, enfrentando a grande dificuldade, houve pequenos obstáculos que foram sendo superados. Que conselhos é que poderia dar a pessoas que estão a começar agora o caminho ou que estão numa fase mais inicial deste caminho, para que obstáculos podem ser ultrapassados com mais facilidade? O que é que pode aconselhar quem está neste caminho há menos tempo? Acima de tudo, é não ver isto como sendo logo um buraco negro. Há de ser o fim da linha para toda a gente. Sim. Portanto, nós não somos diferentes. A única maneira é o caminho que nós fazemos. E esse caminho tem que ser, pelo menos enquanto cá estamos, o mais agradável possível. Portanto, principalmente é essa força de encarar as coisas e pensar, pronto, ok, é mais um, vamos lá. Mesmo que nunca tenham tido, porque às vezes quem nunca teve nenhum obstáculo não percebe muito bem esta força, talvez, e acaba por se ir abaixo. Em termos práticos, a burocracia, tratar dos apoios, dos impostos. Isso é aqui a parte da enfermagem, não é? Pronto. Sim. Enfermagem e burocracia é aqui, pronto, é a estrutura, não é? Lá está. É o lidar com a dor. Há certos momentos que eu tenho alguma dificuldade, não é? Ainda por cima, também por ser uma pessoa mais jovem, nem sempre tenho uma grande facilidade a lidar com a dor. Tolerância deixo para ele, não é? Essa parte da tolerância terá que ser ele, mas nós temos muita resiliência também, não é? O facto de termos tido já vários obstáculos acaba por nos tornar muito resilientes e, portanto, é mais um. E a resiliência é uma coisa que se treina também. Só para que as pessoas não tenham uma ideia de que não é para mim. Não, é uma coisa que se treina. Sim, é tal coisa. Primeiro, é perceber que a ciência evolui todos os dias. Segundo, é perceber que não está sozinho. Que há muita gente, muitas instituições, muitas pessoas, sejam mais chegadas ou menos chegadas. Se as mais chegadas incomodam afastar-se, isso também é importante, porque um dos desafios é lidar connosco, com o que é que nós sentimos, e depois com o outro que passou a ter outra condição, e com terceiros, que também às vezes se tornam, alguns podem se tornar incómodos mesmo não querendo, outros porque, enfim, porque isso sendo uma doença que tem uma carga muito negativa, depois as pessoas também, as notícias que têm não são as melhores e, portanto, estão naquela onda do negativismo. E não é isso que nós queremos. Então, na altura, houve muita gente que não soube, e eu estava grávida, e então afastei-me de muita gente
precisamente por isso, porque Não essa queria dar carga estava a ser explicação. muito pesada e não queria isso para mim. Portanto, já bastava eu ter que lidar com isso, nós termos que lidar com isso e queria paz. E nesse momento é importante. Portanto, é importante falarmos com pessoas, desabafar, perceber que soluções é que nós podemos ter, em que é que as outras pessoas nos podem ajudar, mas procurar sempre soluções. Não é fecharmos, é afastarmos das más influências, digamos assim, mas sem nos fecharmos. E isso aí acaba por ser o pior. Essa perspectiva positiva ajuda. A palavra cuidador entrou no vocabulário dos nossos dias, parece que entrou. O estatuto de cuidador parece ainda um bocadinho confinado ao papel, não é? Exato. Mas neste caso é diferente porque também não tem, se calhar, não havia na altura da minha sogra, não havia ainda esse estatuto de cuidador E essa oficial. percepção, não é? Não, havia a tentativa de, mas oficialmente não havia. Portanto, nesse aspecto eu aí estávamos na expectativa. Entretanto, a senhora decidiu libertar-nos de algum peso. Dessa tarefa, sim. E se calhar porque vinha um peso a seguir. Pronto, isso agora fica no segredo dos deuses. Mas sente que agora existem portanto, mais condições para poder ser cuidadora em pleno do que antigamente, que teve essas duas experiências, antes da aprovação legal do Estatuto de Cuidador. Eu não tenho o Estatuto estatuto de cuidador, okay. Porque é uma pessoa, pronto, o meu marido é uma pessoa autónoma, não é? Portanto, felizmente não está acamado, não está... Ele está a trabalhar? Não está a trabalhar, está debaixo de... Certo. Mas é uma pessoa autónoma e, portanto, a minha parte do cuidar... É mais emocional. É a parte emocional, Não é está pouco, doente, pronto, acompanho, faço essas coisas, acompanho os tratamentos, as consultas, a questão das receitas, pronto, toda a parte burocrática, quando é alguma documentação que é necessário tratar, sou eu que lido com isso e, portanto, estou a par de tudo. Ele fica com a parte da cura, de fazer a parte dele, que é vamos embora e força. Como é que olha para o futuro agora? Olhos postos nos filhos, nas filhas? Filhas são duas meninas? São duas meninas, sim, tem que ser. Isso sempre foi. O facto de me terem dito, houve uma das consultas que não foi... que eu fui sozinha porque ele não conseguiu ir à consulta e a médica foi assim muito sincera, muito dura e isso não foi nada agradável, foi uma das piores, um dos piores momentos. Pronto, depois tem havido alguns, mas esse não foi nada fácil. Mas lá está, ela disse, tal, no início do século, era à volta de 5 anos, portanto, já lá vão 7. Eu conheço pessoas que já têm mieloma múltiplo há 25, portanto, é uma esperança, lá está. Uma esperança, sim. E tem as filhas e serve de motivo para isso ser uma força motriz da coisa. Sandra Estima, muito obrigada por ter vindo e disponibilizar-se a partilhar esta história connosco. Eu espero que ajude sirva pessoas de apoio. Que estão na mesma circunstância a iniciar ou num caminho semelhante ao vosso, também a normalizar. Acho que há uma necessidade de normalizarmos aquilo que sentimos, apesar de ser tão extraordinário. Não é normal, mas é normal a pessoa sentir-se mal, sentir-se debilitada, sentir-se triste, mas deve, não é tem, mas deve, pelo menos em determinado momento, procurar estar com quem se sinta bem. Sim. Mesmo procurar que reagir ou procurar ajuda para poder reagir.
Exatamente. Talvez seja isso. As duas coisas. As duas coisas. Sim, se a pessoa não tiver o feitio de procurar ajuda, se em algum momento achar, mas pelo menos alguém que a faça reagir, uma instituição, se às vezes os mais próximos acabam por ser mais pesados porque sentem aquilo e a pessoa nem quer pensar no assunto ou não quer falar no assunto, porque já tem que lidar com tantas coisas, não quer estar constantemente a sobrecarregar e às vezes os mais próximos não é por mal, mas acabam por pesar mais, portanto, se for uma instituição que está preparada para lidar com as várias situações, é diferente. Muito obrigada, Sandra Estima. Obrigada, Termina Teresa. aqui este episódio sobre cuidadores, o estatuto do cuidador e as dificuldades do cuidador. É um episódio do podcast O Sangue que há em Nós, uma produção da Associação Portuguesa contra o Cancro. Agradecemos-lhe também a si que nos ouve, que nos vê, pela disponibilidade. Esperamos ter contribuído para trazer à luz algumas respostas sobre este mundo do cancro do sangue. Os episódios do podcast O Sangue que há em Nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Até ao próximo episódio.